Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que chegou no canal agora, nesse canal nós temos a proposta de estarmos estudando texto da palavra do Senhor. Ainda estou no Salmos 32, né? Salmo 32, e hoje é o versículo 8 e 9, né? Então, dando sequência, Salmo 32 diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como um cavalo ou mula, sem entendimento, aos quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Amados, é interessante que Davi, ele, nesse tópico aqui, nessa estrofe, versículo 8 e 9, Davi ele começa a trabalhar a ideia de que Deus falando para Israel. Como se Deus estivesse falando para Israel, a ideia de instruir-te, quer dizer, Deus instruindo Israel. E quando nós olhamos essa palavra instruir, significa, na verdade, que Deus preparou um conteúdo. A ideia de instruir é conteúdo. E quando fala de ensino, instruir-te-ei e te ensinarei. Quando fala de ensino, é o método, né? Qual o método? Através da palavra escrita. Então, o conteúdo é aquilo que foi dado a Moisés lá no passado, as leis dadas, né? E automaticamente o ensino ele se dá através do estudo, da leitura dessa lei, né? Dessa lei, desse conteúdo que Deus deu para Israel naquele momento. Porque Israel tinha saído do Egito, né? E era assim uma nação que era escrava no Egito. Aí Deus traz para o deserto, eles não tinham parâmetro de noção de regras, de noção de nada. Então Deus cria essas regras, né? Parâmetros, seja cerimoniais, né? Seja civis, seja morais. São três parâmetros para que Israel pudesse ser guiado, né? A ideia de cerimonial é a ideia do culto, né? Para que Israel reconheça Deus como Senhor, né? Que é o povo escolhido do Senhor, então Israel reconheça Deus como Senhor. E a ideia das leis civis que regulamenta a vida secular diária, né? Os detalhes da vida secular diária, relacionada à terra, relacionada às posses, essas questões. E a lei moral, amados, é relacionada a Deus e ao próximo, a lei moral. A lei moral é relacionada a Deus e ao próximo. Então o que acontece? Então, instruir, na verdade, em cima daquilo que Deus deu para Moisés, né? O parâmetro, né? Na verdade, é o conteúdo, é a lei, né? O conteúdo é a lei. E aí, automaticamente, o ensino vai se dar através da leitura, do estudo daquilo que Deus havia dado lá a Moisés no passado. Então, aí, o que Deus está falando? Eu vou te instruir, eu vou te ensinar dentro daquilo que eu já coloquei para vocês, né? Automaticamente, o povo de Israel seria ensinado, né? E é interessante que essa ideia do ensino, né, aconteceu de fato, né? Aconteceu de fato, e Deus trabalhou essa questão. Trabalhou essa questão do ensino. Tanto que Davi, como rei, ele tinha uma cópia, ele lia essa cópia, né, das leis, exatamente para gerenciar Israel, a sua vida, e automaticamente Israel era gerenciado através daquilo que Davi aprendia de Deus. Aprendia de Deus. Então Davi faz esse salmo exatamente isso. Aí a lei, né, aquilo que foi dado para ensino. Então instruir, né, instruir aquilo que foi dado. E é interessante, amados, que e aí o texto continua no versículo 8, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, automaticamente, Davi, ele estava ali aprendendo da lei, né? Estudando, lendo, e automaticamente ele recebia os conselhos do Senhor. E aí o Deus fala aqui no versículo 9, aí Davi coloca para nós, que não sejais como o cavalo ou mula, sem entendimento, aos quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte e não lhe obedece. Então o que Deus está falando? Então busca entendimento, não sejam como o cavalo, como a mula de carga que não tem uma iniciativa própria, não sabe como fazer as coisas, porque não aprendeu, né? Na verdade é só guiado, né? Guiado exatamente por instrumentos e aquele que está guiando. Então a ideia é de que busque esse entendimento, buscar esse entendimento. Não seja dessa forma, busque o entendimento. Então a orientação do Senhor é para que busque entendimento, quer dizer, estude a palavra, né? Estude a lei, né? Se aplique em estudar a lei e ouça a lei e aplique a lei para a sua vida. Bom, então, diante desse contexto histórico, né? Então vamos aí partir para a aplicação dessa mensagem desse texto para nós em nossos dias. Bom, a primeira aplicação que nós podemos fazer para hoje, não aceitar a instrução, né? Quer dizer, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus para viver a vida é complicado, porque
próprio texto fala que nós estaríamos nos assemelhando ao o cavalo e a mula, no sentido de que são animais de carga e são guiados. Alguém vai te guiar, e não Deus. E não Deus. Então alguém vai estar te guiando e não o Senhor. Então a ideia é a seguinte, não seja dessa forma, né? A ideia é ser guiado por Deus. Ser guiado por Deus. Então, não podemos assim deixar de estudar a palavra de Deus. Não podemos deixar de buscar a instrução, né? A instrução da palavra de Deus. Não podemos deixar de fazer isso. E é interessante que quando as leis, né, vamos colocar assim, as leis morais, né, as leis morais, que é relacionada a Deus, é relacionada ao próximo, né, o próprio Jesus, vamos colocar a questão dos 10 mandamentos. O próprio Jesus, ele falou que os 10 mandamentos se dividem em dois, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmo. Então, o que acontece? A lei moral, Jesus, ela foi readaptada em Cristo Jesus para os nossos dias. Então, nós podemos ver Jesus trabalhando essa questão da lei moral e Paulo trabalhando bem essa questão, aquilo que Jesus fez, né, dessa lei moral. Nós podemos entender que as leis cerimoniais, né, que era para Israel no passado, ficou no passado, né? Então, hoje as igrejas têm a adaptação, né, exatamente, né? Muitas coisas nós copiamos lá do passado, os cânticos de adoração, mas as leis elas foram dadas a Israel para aquele período também, para aquele período, as leis cerimoniais. Em Cristo Jesus, né, o véu, né, se rasgou de alto a baixo, automaticamente tudo se configurou em Cristo Jesus. Então não precisa mais de sacrifícios de animais, aquela série de coisas que eram feitas nas leis cerimoniais. Então hoje Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As leis civis, né, cada nação tem sua lei, e por incrível que pareça, nós somos do Ocidente, muitas coisas de nossa lei do Ocidente, ela é baseada na lei mosaica, Então, para nós é fácil. Então, foi feita uma readaptação. Então, cada país tem suas leis, né, sua Constituição, que rege exatamente, e muitas coisas são ligadas realmente à lei mosaica. Então, e a lei moral, ela continua, os 10 mandamentos estão valendo até hoje, e é importante nós pensarmos que os 10 mandamentos foi reconfigurado em Cristo Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a segunda aplicação em cima disso que nós podemos fazer para nossos dias hoje é o seguinte: não podemos deixar de ler a palavra do Senhor, de buscar na palavra do Senhor a leitura para ensino para as nossas vidas. Porque nós somos, né, cristãos, né, judaico-cristãos, e aí automaticamente muitas coisas do Antigo Testamento servem de exemplo para nossas vidas, embora as leis cerimoniais, as leis civis, elas foram assim readaptadas, né, para o nosso tempo, né, e automaticamente a lei moral ela foi reconfigurada em Cristo Jesus. A maioria dessas três foram reconfiguradas em Cristo Jesus. Então nós podemos entender, amados, que é importante nós conhecermos o Antigo e o Novo Testamento, né, a palavra de Deus como um todo para nossos dias de hoje, e conhecer exatamente essa reconfiguração em Cristo Jesus, né, em Cristo Jesus. Então é importante isso. Então, a ideia de não ser como um cavalo ou como uma mula de carga que é guiado temos que ser guiados pela palavra do Senhor. Essa é a ideia, ser guiado pela palavra do Senhor. E a última aplicação que eu gostaria de fazer, ela está no final do versículo 8. E sob as minhas vistas te darei conselho. Amados, à medida que nós estamos debaixo dos olhos do Senhor, sob as minhas vistas, quer dizer, debaixo dos olhos do Senhor, à medida que nós estamos debaixo dos olhos do Senhor, nós podemos entender e compreender que o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos orienta para a vida, né? Nos instrui para a vida. E é a ideia do conselho, né? Conselho. A ideia de conselho, né? Geralmente o pai gosta do filho, dá o conselho, né? Filho, faça isso, né? Questão de cuidado. E assim o Senhor para conosco. Ok? Então essa é a última aplicação. E estejamos debaixo da vista do Senhor, buscando na presença do Senhor através da sua palavra. Deus te abençoe. Você que ficou até o final, dá um joinha aí e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Deus abençoe.